Por algum motivo, quem foi Stephanie Santos estava falando que parte remover da reunião. Não sei por quê. Talvez, eu acho que talvez a pessoa tenha colocado, não tenha dado ok para a gravação, alguma coisa assim. Tudo bem. Ah, tá, vou começar porque eu tô com dois computadores aqui e tá tirando minha atenção. A estrutura do curso, né, vão ser 8 aulas. E nessa primeira semana, a gente vai... Ah, é verdade, o Meet libera, né? Eu vou dar uma olhada nisso. As primeiras semanas a gente vai pegar, então, hoje a introdução, amanhã vai pegar o capítulo 1, a parte 1 e 2. E a ideia é tentar fazer a primeira parte da aula, a parte 1, a parte 2, a segunda parte. Na aula 3, a gente vai terminar, então, com o segundo capítulo. A introdução e esses dois primeiros capítulos, eles são muito mais teóricos, assim, eles estão meio que a base teórica para a dissertação. Aí eu tô percebendo que tá dando eco aqui, deixa eu fechar. É a base da dissertação. O capítulo 3, que é o capítulo central, ele vai ficar para a semana que vem. E aí eu vou dividir ele porque ele é muito grande. Então, na aula 4, a primeira aula da semana que vem, a gente vai pegar a primeira parte, que são os fatores acadêmicos. E na outra aula, a gente vai pegar a segunda parte, que são os fatores extra-acadêmicos. Eu fiz uma pequena alteração, porque lá no cronograma, que foi disponibilizado para vocês, que eu também vou mandar tudo certinho, as leituras, é que realmente hoje eu não tive tempo para mexer com isso. Seria a aula 6, a aula 6 e 7 seria sobre o capítulo 4, mas eu prefiro tornar só a aula 6 sobre o capítulo 4, já que o capítulo 5 ele também é grande. Então, a 6 vai ser o capítulo 4, que são os eventos críticos e precariedades, então vai ser a parte 1 e a parte 2. E na aula 7, a gente vai pegar, então, a primeira parte do capítulo 5, que são os marcadores sociais da diferença, e a segunda, e a última aula, então, a gente vai pegar a parte 2, mais as considerações finais. Acho que da estrutura é isso, então eu vou me organizar para mandar para vocês a ementa certinho, porque a ideia é assim, eu não vou tentar entrar tanto nos textos ou em outros na bibliografia, assim, eu vou citando ela, mas como que já está na dissertação, mas eu posso organizar bonitinho, olha, quais são, desse capítulo, quais são os textos interessantes para vocês, se vocês quiserem ler como uma bibliografia complementar, mas a ideia é que a gente fique mais na dissertação mesmo, e que seja aqui também, a ideia do curso todo é uma comunicação, né, acadêmica, assim, porque essa é uma dissertação que durou por quase 4 anos, assim, né, por causa da pandemia, teve extensões, e que eu acho que vocês devem estar, devem ter percebido, é uma dissertação muito grande. Só vou dar um jeito aqui de não mostrar o que vocês estão digitando, porque senão eu me perco aqui. Ficou muito grande, mas também porque são muitos dados, assim, e como eu, agora no doutorado, eu estou indo para um campo diferente, e eu estava pesquisando, então, a FEFELESH, né, da qual eu faço parte, eu queria liberar o máximo, assim, de dados possíveis, sabendo que, claro, de certa forma eu vou continuar nisso, mas como um projeto secundário, publicações, etc., e sabendo que também, não tão cedo, iriam fazer uma nova pesquisa sobre saúde mental na antropologia em relação à FEFELESH, uma coisa tão específica. Então, a ideia é que, olha, então vamos liberar o máximo que der, vamos fazer essa dissertação meio monstro, mas também a ideia de que as pessoas possam ter acesso a esses dados, né? Porque tanto aqui o curso, como a ideia geral é que gerar algum tipo de relatório para a instituição, coisa aqui, né, tá falando com a minha orientadora, que a gente se programou de mostrar, olha, para a FEFELESH, né, olha, são esses problemas que foram levantados, estão aqui as dimensões dos problemas, o que está dando certo, o que não está dando certo, e que, olha, agora vocês pensam como agir a partir disso. E aqui também é essa troca, assim, com vocês. Eu vou fazer também um formulário
que é para ter uma ideia de onde vocês estão vindo, se vocês são servidores, se são docentes, discentes, de qual universidade estão vindo, de quais áreas, para ter uma noção um pouco, né, do que eu devo acabar focando, assim. Porque, por exemplo, tem um grande foco na antropologia. Eu não sei quanto de vocês podem ter contato ou não com antropologia, então alguns conceitos para eu apresentar com mais cuidado, para não tomar como uma coisa dada. E também, né, dado que vocês vêm de áreas diferentes, para também, olha, salientar também, olha, enquanto os servidores são esses problemas, as relações com docentes, etc. E a ideia é que, ao menos, tentar organizar essas aulas para a gente ter um pouquinho de tempo de debate no final, ou pode ser também durante, né, as aulas, o problema é que durante, né, acaba dando o fluxo de pensamento, mas a questão aqui é discutir com vocês, assim, de quais são as percepções que vocês estão tendo do texto, o que vocês sentem que está sendo, talvez, não tratado, que poderia estar sendo tratado, ou não poderia estar sendo tratado, porque também esse curso é uma tentativa de devolutiva, não só para as pessoas, né, que participaram, que estão para além disso, mas também entender quais são as limitações do que foi feito ali, para que os relatórios que vão ser feitos, né, eles possam abarcar essas questões, que esses relatórios, então, eles deem uma dimensão, talvez eu, enquanto pesquisador, por estar nesse tema há tanto tempo e da forma que eu estruturei, possa não ter percebido. Mas, então, são esses os detalhes, eu vou mandar para vocês tudo bonitinho. Se alguém de vocês não recebeu o e-mail que eu mandei, eu acredito que recebeu, né? Porque senão vocês não teriam, de certa forma, entrado como eu ocupei a mesma quantidade de e-mails, não teriam entrado. Mas eu posso enviar novamente, o link da dissertação está disponível, e são essas coisas que eu vou mandar para vocês. Então, eu vou começar aqui a aula. Talvez não é melhor eu começar me apresentando, né? Também, mas é uma coisa que vocês vão conhecer melhor até o final da aula, porque chega um momento, ao menos dessa introdução, que eu trago um pouco da minha trajetória de pesquisa, o quanto que isso se envolve com a minha própria vida. Eu sou Felipe, eu fiz toda a minha graduação na USP, meu mestrado também, me graduei em Ciências Sociais, na verdade eu entrei fazendo História, fiz 2 anos, e aí eu percebi que o que eu queria mesmo era Ciências Sociais, fiz transferência interna, em 2016 comecei o curso de Ciências Sociais, terminei em 21, aí entrei no mestrado, e o mestrado, como eu estava dizendo, né, por causa da Covid, acabou se prolongando, que era 2 anos e meio, acabou virando 4. E, e agora estou me preparando, né, estou fazendo os processos seletivos para o doutorado, no meio, né, para fazer um projeto sobre saúde mental, sendo da antropologia, sendo das ciências sociais, eu meio que nesses últimos 4 anos fui fazendo uma série de cursos, fui andando bastante, assim, fui conhecendo melhor, né, a psicologia, não só como paciente, mas também entendendo, eu me aproximei muito da psicanálise, né, fiz algumas, estou em processo de formação, fiz também especialização em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, também ir para esse caminho me demandou fazer uma série de coisas também, porque eu acho que é isso, né? Um trabalho sobre saúde mental feito na antropologia, se fica se questionando o que a gente tem para contribuir, que é muita coisa. Só que eu acho que também pela o começo, né, da trajetória de pesquisador, a gente vai sentindo que a gente não tem confiança suficiente, né, para afirmar as coisas que a gente quer afirmar, entrando num campo diferente. Tem muitas disputas também, né, porque tinha isso de, você está estudando saúde mental, mas não antropologia, você não é psicólogo e tal. E eu queria disputar esse espaço. E então eu fui fazendo esses vários cursos, fui entendendo, né, o que me cabia, não me cabia, o que era interessante, não era interessante, e o resultado de tudo isso então, a dissertação que vocês estão tendo contato. Antes de, então, de iniciar, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, eu só pediria para levantar a mão, não abrir o microfone de uma vez, só para a gente ter uma ordenança das falas mesmo.
Pode falar, Michele. Boa noite, Felipe. Boa noite, turma. Eu fiquei bastante curiosa com a sua fala sobre esse seu objetivo e da sua orientadora de dar uma devolutiva para a FEFELESH sobre essa questão que estava dando certo, que estava dando errado na faculdade. Eu queria saber como foi a receptividade da gestão da FEFELESH com relação a esse trabalho, se foi bem aceito o trabalho, se teve impactos nas políticas da própria faculdade, etc. Olha, o que eu posso falar, como ela foi, não faz nem um mês que a dissertação saiu. Então ainda eu não tive esse contato direto com a PFLash. Eu estou para fazer isso. Estava tendo organizando também para depois fazer um curso para os funcionários envolvendo saúde mental. Então, estou me organizando para depois desse curso, o curso ser uma forma, né, de eu também sistematizar os dados de uma outra forma e fazer esses relatórios. Eu acho que a partir daí eu vou ter uma noção, assim. Mas eu acho, assim, que do que eu tive nessa trajetória é saber que às vezes tem uma certa receptividade, é aberto, né, para falar sobre isso. Que importante que você está fazendo sobre isso. Só que também quando você começa a trazer as reclamações diretas dos alunos, ou de apontar, olha, tal coisa não está dando muito certo. Os alunos, na visão de vocês, pode parecer que está dando certo, mas na visão dos alunos não é bem assim. Então, entre a gerência dessas questões, às vezes dá uns atritos e que às vezes gerava certas discussões, certos problemas, e também porque eu tentava, ao menos os lugares, né, que eu estava acessando, eu tentei colocar a voz dos alunos, uma voz que nem sempre, como eu acho que essa dissertação mostra, é uma voz que fala muito sobre o que os alunos estão sentindo, o que eles estão passando, mas dificilmente escutam os alunos em várias áreas, para além da sala de aula, para além da relação entre professor e aluno. Então, nesses momentos tinha alguns atritos e tal, então eu ainda estou para entender como que vai ser, mas ao menos da minha defesa, foi o que, assim, colocaram a banca, olha, é importante que você faça relatório e distribua isso, porque, como eu vou mostrar também hoje na introdução, a ideia é que é uma pesquisa que não era, eu não estava fazendo só para, eu quero entender o problema. É um problema que mexe comigo, né, por ter um histórico, né, com problemas de saúde mental, que mexe com as pessoas com que eu convivi nesse meio tempo, e também dessa perspectiva de que, olha, eu estou fazendo um trabalho que eu espero que gere algum resultado para as pessoas, já que as pessoas dedicaram o seu tempo para responder, para participar dessa pesquisa, os formulários eram gigantes, assim, já que as pessoas também aceitaram ser entrevistadas e tudo isso, a minha responsabilidade, né, com elas é poder fazer circular, então, o que elas me trouxeram, essa riqueza de narrativas. Então, ainda está para circular, mas eu acho que, assim, pela experiência, saber que vai ter certos tensionamentos, assim, né, porque vai depender muito. Uma coisa que eu vou pontuar nas próximas aulas vai depender muito aonde você está nessa estrutura de poder acadêmico que você vai enxergar os problemas de uma certa forma ou de outra, ou você vai entender, ou você vai pensar o que pode ou não ser feito, que os alunos pensam que pode ser feito, é muito diferente do que os professores, porque o conhecimento da estrutura é diferente, até também as vivências são muito diferentes. Pode falar, Felipe. Boa noite. É, eu só queria dizer que é bem legal esse curso aparecer nesse momento desse ano, porque é, no começo desse ano a USP baixou uma norma, né, disciplinando exercícios domiciliares e excluindo a saúde mental deles, né? Então, isso está gerando em cadeia, assim, as comissões de graduações de todas as unidades a negar requerimentos de alunos com demanda de saúde mental. E aí eu achei bem legal isso aparecer agora, essa discussão, porque parece que eu vi que a sua pesquisa foi se desenvolvida em 2023, se eu não me engano, mas agora, enfim, é um problema que está eclodindo aí na universidade, para além da FEFELESH. Eu não estava.
pouco distante. Eu não estava tendo noção disso, assim, depois vou dar uma olhada. Mas aqui é muito curioso, né, porque eu assumi também, em 23, eu assumi uma série de cargos discentes, e um deles era a comissão de pós-graduação. E com a pandemia, teve a extensão dos prazos, o que fez que a pós-graduação pôde aumentar em 1, 2 anos os prazos para qualificação e para defesa. E nisso, o que aconteceu é que 23, 24, quando acabavam esses prazos, os alunos pediam prorrogação de regimental por questões de saúde mental, e era, tipo assim, níveis até então não vistos, assim. Porque também é aquilo, né, você prorroga o projeto, mas as instituições de fomento não prorrogaram as bolsas. Então, quando as pessoas estavam terminava a bolsa, ela tinha que terminar, e ela estava sem sustento, sem saber o que fazer, e pediu uma nova prorrogação para que, olha, para eu dar conta. E gerava uma série de problemas, assim, o que eu acho que talvez seja isso, mas que, claro, se você está tendo muito pedido de prorrogação regimental por questões de saúde mental, a solução, claro, não deve ser, eu vou cortar isso, então você vai ter que achar uma outra forma de lidar com essa dificuldade. Eu acho que também, ao longo das aulas, a gente vai trazer isso, né, de que jogar para o indivíduo uma responsabilidade que a instituição deveria estar tendo, estar olhando e não individualizando, é importante para a gente lidar com essa temática. Alguém mais quer falar alguma coisa, ou a gente já pode iniciar? Então, acho que eu vou tomar isso como podemos. Deixa eu ver como vai ficar aqui, porque eu acho que eu não vou mais ver o que vocês estão trazendo. Então, esse primeiro capítulo, e ao longo dos anos, né, eu gostava de começar a apresentar minha pesquisa para esses momentos críticos, né, porque são esses momentos, né, que vão parar no jornal, que vão mobilizar não só a comunidade acadêmica, mas as pessoas em geral, né, e é o que vai virar notícia, de certa forma. Então, em 2017, na Faculdade de Medicina, teve ao menos 6 tentativas de suicídio, e tiveram 2 suicídios consumados, um na faculdade veterinária e o outro no Instituto de Ciências Biomédicas, e esse último caso, né, ele ficou muito conhecido porque um aluno que se matou dentro do laboratório, e ele deixou, né, escrito na lousa, I'm just done, né, estou acabado, de certa forma, né, para mim chega. O que gerou toda uma questão, né, a questão do suicídio dentro de um laboratório, né, de certa forma, um ambiente de trabalho, né. Em 2018, teve 5 casos de suicídios, 2 foram de alunos da FEFELESH, foi uma questão, assim, de uma pessoa morreu em uma semana e outra não, uma outra, e é aí que a USP vai criar, então, o Escritório de Saúde Mental, que é a primeira vez que a USP vai criar um serviço voltado diretamente para a comunidade acadêmica. Porque, como a gente vai ver no segundo capítulo, a gente tem certos serviços que têm há um bom tempo, assim, hospital, universitário, os serviços, né, que são oferecidos pela faculdade de psicologia, de psiquiatria, etc. Mas esses são serviços, parte deles estão vinculados ao SUS, mas outra parte deles estão vinculados à questão da tríade acadêmica, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, são serviços de estágio, assim, ao menos os de psicologia, que atendem a população em geral. E por atender a população em geral e serem serviços de estágio, acaba que a demanda é muito grande e não se dá conta. Então, só em 18, que a USP vai criar, então, um escritório de saúde mental, né, que vem com essa ideia, né, um escritório de saúde mental. Que combinação é essa, né, na nomeação? E até então que era essas outras gerais, que era não só para a comunidade acadêmica, e às vezes algum instituto ou alguma faculdade oferecia, mas o instituto ou a faculdade pagava do próprio orçamento, não era uma coisa que a USP estava oferecendo. Aí em 21, que é quando eu começo meu mestrado, só no primeiro semestre, 5 alunos da FEFELESH cometeram suicídios. Acaba que só 3 casos a instituição, né, a FEFELESH vai anunciar sobre, o diretor fez um vídeo tentando acalmar, porque era aquele momento que estava ensino à distância. Um desses foi o Ricardo, que ele era um aluno de geografia, um aluno negro, que morava no CRUSP, que é residência estudantil, que fica dentro da USP, e ele estava fazendo, né, tratamento no Escritório de Saúde Mental desde 2019,
E lá no escritório de saúde mental, ele relatava que ele passava por episódios de racismo, tanto com os colegas quanto com os professores. Aconteceu que o Ricardo, né, ele planejou isso e mandou e-mails, ele chegou a mandar cartas, avisando, ó, tal dia, tal hora, eu vou estar em tal lugar, que era na parte de cima, né, da moradia, e eu vou me jogar. E aconteceu, né, que não levaram a sério essas questões, não foi mandado nenhum alerta, nada, e acabou consumando isso, né. E os próprios estudantes, os próprios moradores tiveram que lidar com isso, né, com essa questão, né, do ato, mas também de encontrar um corpo, né, que é uma situação assim que eu já quase me deparei com uma situação dessa, uma situação que você não esquece, uma coisa que fica na sua mente assim por muito tempo. E como estava durante a pandemia, o campus todo isolado, né, todo fechado, e estava tendo uma série de problemas, né, na moradia estudantil, porque a USP não estava dando a atenção necessária, estava tendo problemas de cuidados, né, da estrutura, da falta de oferecimento de refeição, de uma série de coisas, né, que são essenciais, fizeram, então, né, um cortejo, né, na memória do Ricardo, e também, de certa forma, né, um protesto, né, como a gente vê pela foto, né, de falando sobre permanência, que é culpa da USP, que a saúde mental não estava sendo lidada, a questão, e a USP, como a gente vai ver no capítulo 4, vai desenvolver uma série de algumas iniciativas, né, algumas são iniciadas, outras não são iniciadas, só ficam no papel, para mudar essa situação, de certa forma. Em 23, a gente tem um novo suicídio, que é um mestrando de filosofia, e novamente, né, gerou toda uma comoção de como lidar com isso, né, e teve toda uma situação assim que meio que a direção da faculdade colocou, olha, não vamos falar sobre. E como a gente vai ver no capítulo 4, sob aquele argumento de que não fala, é melhor que não fale para não causar mais suicídio. Só que também a gente vai ver que a ideia de não falar, de não gerar discussão, é uma coisa que não só os alunos são contra, porque eles sentem que aí eles não têm uma forma de elaborar o sofrimento, tem uma forma de prevenir, de gerar a rede, mas é também uma forma de não responsabilização da própria instituição, né, e não é dizer, a instituição matou essas pessoas, né, mas a instituição tem uma certa responsabilidade, como a gente vai ver, pelo que as coisas que acontecem dentro dela, da série de comportamentos que tem entre as partes, do que ela está colocando, né, o peso que ela tem sobre a vida das pessoas, e que não existiria nenhuma instituição, não existe universidade sem o maior número que são os alunos, que são aqueles que têm menor poder dentro dessa estrutura, né. E o que eu vejo, né, é que esses processos de publicização do sofrimento psíquico, ele vem de um certo processo que aconteceu na USP, que advém de 2014, que é quando, não sei se vocês escutaram, mas teve a CPI das violações dos direitos humanos nas faculdades paulistas, que foi uma CPI que envolvia faculdades, universidades públicas e privadas de São Paulo, que misturou uma série de denúncias sobre abuso sexual, racial, questões de trote, e aí foi feita essa CPI, e também foi feita uma grande comoção, né, da mídia, né, de acompanhar tudo isso, de trazer essas denúncias, né, publicizar isso, porque também tinha isso, essa questão, não que essas coisas não acontecessem antes, mas a forma como essa informação circulava se deu de uma outra forma. A questão das vítimas terem procurado a mídia e disso ter circulado, mudou, de certa forma, a forma como os alunos, acho que também entenderam de como pautar os problemas para a instituição e para além da instituição. E essa CPI, ela foi também, ela foi minha primeira iniciação, né? Então, de certa forma, as temáticas foram se construindo, de certa forma, foram me levando a olhar para a questão da saúde mental. Só que assim, né, eu acho que qualquer pessoa que tem algum contato com o meio acadêmico, né, sabe que esse sofrimento não é uma coisa só da USP, né, não é uma coisa só do Brasil,
é de uma ordem geral, né? Das universidades, né? A forma como as universidades hoje, né, estão sendo estruturadas, o quanto que elas foram alteradas, né, pelas mudanças do neoliberalismo, de uma série de questões do funcionamento, e isso também não quer dizer que esse sofrimento é novo, né? Porque também quando a gente vai ver, quando a gente vai buscar algumas referências, é uma coisa que essa ideia, né, da vida intelectual, a vida da mente, que a genialidade, ela vem pelo sofrimento. O sofrer, de certa forma, na vida intelectual, às vezes é romantizado como uma questão, é isso que te torna criativo, é isso que te torna um grande intelectual. Mas no meio que a gente está inserido hoje, né, dentro do contexto, tanto nacional quanto internacional, a gente está tendo, então, uma série de pesquisas que estão voltadas para essa questão do sofrimento psíquico dentro das universidades, e a gente vem percebendo, né, que, então, exaustão, estresse, sobrecarga, insônia, ansiedade, vergonha, culpa e sentimentos de deslocamento, elas fazem parte da vida acadêmica. Mas todas essas experiências, né, elas ocupam muito uma posição de sigilo e silêncio, né? Como a gente vai ver também no segundo capítulo, dificilmente se trata isso em sala de aula diretamente. Quando é tratado, é muito quando a gente tem as crises, que são as crises que eu acabei de relatar dos suicídios ou de tentativas de suicídio. E a gente tem, né, na produção sobre ensino superior, né, nas produções recentes, tanto nacional quanto internacional, como a gente vai ver, um grande foco na questão de quanto que o neoliberalismo, ao ter adentrado a academia, né, o quanto que ele alterou a forma como as coisas são feitas, a forma como a academia se autogerencia, como que ela relaciona com a sociedade, como que os alunos se entendem dentro daquilo, né, como que os alunos se organizam, como que os alunos entram numa certa competição, não só entre alunos, mas também consigo, né, de eu preciso ser sempre melhor, porque é toda aquela questão, né, todo aquele papo meio coach, assim, de que trabalha, estuda enquanto eles dormem, né, e no meio acadêmico, né, tem muito essa questão de que uma certa leitura de que é o esforço, se você não tem boas condições de vida, é o esforço que vai te fazer chegar lá. E a gente sabe, a gente também vai tratar dessa questão que não é bem assim. Não, o sucesso acadêmico, ele não depende, em grande parte, de esforço, de habilidade natural, coisa assim, né? Tudo socializado e que tem muito a ver no meio social que a gente está vendo. Então, embora a gente tenha uma série, né, de pesquisas sobre, que vai falar, então, da questão dos cortes de verbas, a introdução da tecnocracia, as avaliações, a corporatização, quanto que isso teve, né, os efeitos sobre a vida dos docentes, né, porque também não são só os discentes, né, ou não somente os docentes, servidores administrativos, né, técnicos, que também estão nesse sofrimento, né, mas pouco se fala, né, nessas pesquisas, quando a gente compara o volume, né, relativo, sobre o peso psicológico e emocional dessas mudanças, né? A gente tem uma noção do macro, mas a gente não tem noção de como que isso está entrando no cotidiano dessas pessoas. A gente não está entendendo a relação, muitas vezes, enquanto a saúde mental dentro do cotidiano, no sentido de que não é só olhar para as crises, como eu vou colocar assim, porque a gente olha para as crises e fala, não, liberalismo, é isso, a questão é os cortes de verba. Só que a gente não explica como que esses cortes de verba vão agindo no cotidiano, como que eles vão levando, né, esses sujeitos a esse sofrimento ou uma tentativa de suicídio. Então, como estava dizendo, apesar deles serem, né, sentimentos que até na pesquisa apareceu muitas vezes, a pessoa sentir isso diariamente, só que não consegue trazer isso para os outros, porque não só, né, na sociedade em geral, né, a gente não tende não a trazer a gente é ensinado, né, socializado, de que certas emoções, ainda mais emoções negativas, a gente tem que guardar para a gente, não.
não sair contando por aí, né? E na academia tem muito uma questão de que a vida da mente, né, a vida do espírito, e que na vida do espírito parece que o corpo, né, os seus sentimentos, os seus problemas, eles não devem importar, o que deve importar só as elaborações que a gente faz, intelectuais. Então, o que faz com que essas discussões, elas tenham um lugar muito pequeno, né, dentro ou fora da sala de aula. Quando elas são discutidas, é mais, você conta para o seu amigo, não tô bem e tal, etc. Ou conversas assim, né, geral, ninguém tá bem, mas não gera uma discussão, uma reflexão geral, né. E quando eles são olhados, né, para essas questões, eles são olhados como, são indivíduos que sofrem de problemas de saúde mental, então é um tanto esperado que não é a universidade, né? Esses indivíduos que, na sua química cerebral, tem uma disfunção ali que leva eles a isso. Não é a universidade que está gerando isso. E quando é lidado, né, em questão muito individualista, né? Você que tem problema, vai buscar ajuda. Vai lá, tem um serviço de psicologia, você vai lá e procura, você resolve o seu problema. Só que assim, você está falando para o aluno que, olha, o problema não está na estrutura, está em você, e o que você faz? Você procura ajuda para conseguir lidar com uma estrutura que te está adoecendo. Você gera uma certa circularidade do problema, né? Ele só piora, ele não é elaborado. Então, né, o que eu tentei, embora isso foi se transformando ao longo da pesquisa, é focar mais nas narrativas, como que os alunos estão entendendo a situação toda, o que eles estão entendendo, desde que é o saúde mental, quais fatores, todas essas questões, do que focar tanto em questões de números, embora os números tiveram que entrar conforme a coisa foi andando, porque os formulários tiveram uma grande leva assim, de números, e como vocês vão ver, toda a dissertação, ela tem uma pegada também um pouco quant, mas é tentando equilibrar as duas coisas, porque o que eu percebia, e o que me gerava grande desconforto, é que certas áreas da psicologia ou da medicina, etc., quando olhar para a saúde mental, acaba usando psicometria, né? Uma série de testes que, olha, teste de Beck, de ansiedade. Se você pontua tantos sintomas, então quer dizer que essa quantidade de alunos, eles têm transtorno de ansiedade generalizada. E para mim, era uma coisa que, tipo assim, mas se eu só pegar essas questões, eu não vou entender o cotidiano dos alunos, como eles estão entendendo essas questões, o que é saúde mental para eles. Eu vou classificar os alunos, eu vou quantificar, sem conseguir qualificar a questão. Então, eu fui tentando trabalhar as duas coisas, e pensando que, no meio que eu estou, antropologia, a gente lida muito mais com a questão qualitativa, né? Então também foi um grande desafio lidar com a questão quantitativa, porque não só na antropologia não se lida tanto com isso, quanto que eu não me sentia preparado tanto assim, porque mesmo na graduação, quem vai indo para sociologia ou para ciência política dentro da graduação de ciências sociais, que vai lidar com a estatística, embora todo mundo tenha que fazer uma matéria geral, mas que vai lidar com uma série de metodologias, né, quantitativas, e que eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender a fazer uma série de coisas, assim, que eu não tinha essa preparação. Então, também foram essas transformações que ao longo do projeto foram se dando. E também que, ao menos, mesmo trazendo essa parte quant, eu tentei ao máximo não deixar que o quant sobressaísse, no sentido de que o quant disse isso, então não importa o que os alunos estão dizendo. É tentar equilibrar as duas coisas. Olha, o quant diz isso, mas os alunos entendem isso de tal forma, ou de tal forma. Então, é sempre essa multiplicidade de visões. E tentar, claro, como vocês vão ver, é um número tão grande de pessoas que participaram, que também era uma coisa de como que vai fazer. Como que eu vou construir metodologias para fazer o quant e o qual falar ao mesmo tempo com um número tão grande de pessoas e com um número tão grande de entrevistas? Então, a ideia também é a questão do ordinário e dos eventos críticos, que eu vou avançar ao menos na segunda parte. É que, olha, se a gente quer olhar para a saúde mental dentro da universidade, a gente não pode focar só quando tem morte, só quando tem suicídio,
ou tentativa de suicídio. O que vai acontecer? Acontece essas tentativas, ou esses suicídios, e como a gente viu, aconteceu em 18, aconteceu em 21, aconteceu em 2023. Assim que acontece, tem uma série de iniciativas, uma série de questões, vamos chamar um psicólogo para fazer uma palestra, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma roda de conversa. Passam 2 meses depois, cadê as iniciativas? Aonde recorrer? Vira aquela coisa de enxugar gelo, assim, ou também de fazer uma coisa muito paliativa, né, olha, a gente só age quando tem um problema. Mas o problema só está quando as pessoas morrem, quando a gente tem corpos, ou o problema está no cotidiano? Como o cotidiano vai fazendo, né, vai escalando as situações, os problemas que vai levar essa pessoa, e também entendendo, né, que como a gente vai tratar no capítulo 4, não dá para dizer que o suicídio, né, de um aluno é só porque ele é aluno. É só porque está tendo dificuldades nisso. Isso seria reduzir, né, a multiplicidade, né, a multicausalidade do suicídio a uma questão só. Mas é de entender que o aluno inserido dentro da universidade tem uma confluência de fatores da universidade para além da universidade, mas que a universidade tem uma parte nisso. A forma como ela lida com isso, sendo uma instituição pública, tendo uma responsabilidade pública, a forma como ela age ou deixa de agir, isso tem que ser colocado em jogo, isso tem que ser disputado, porque é também de pedir que quando a instituição, para a instituição, né, se manter, ainda mais a USP, que olha o ranking, a USP é a primeira da América Latina, a maior universidade, papapá. A USP só tem esse tamanho, as universidades só têm esse destaque, porque dentro delas tem um conjunto de pessoas que estão ali trabalhando em condições terríveis, mas que estão produzindo. E grande parte dessa produção vem de pessoas que estão em condições muito precárias, que são os alunos. E que, assim, para essa máquina continuar girando, você precisa que os alunos estejam bem suficientes para conseguir produzir, para conseguir, claro, problematizar também essa produção que a gente vai problematizar. Mas é de entender que, olha, os gestores, se você tira os alunos, os gestores vão fazer o que da vida deles? Não tem universidade, não tem o que eles gerirem. Eles estão gerindo recursos humanos, de certa forma, né? Então, a instituição, para que ela possa se colocar essa imagem, ela também tem que lidar com essa questão de que como continuar, né, oferecendo condições hábeis para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade, o mínimo, um ambiente minimamente digno, para continuar fazendo, né, avançar a ciência, né, fazendo o avanço dessas questões. Então, a ideia é menos focar nas crises e focar mais no ordinário. Como que as crises, elas não só estão presentes, elas não só são geradas, né, pelo cotidiano, mas que também as crises, elas vão, né, se acoplando ao ordinário, porque, assim, quando você tem uma série de suicídios e essas questões paliativas, você fica pensando, se você está tendo problemas, se você está com ideação suicida, você vai falar, olha, como a universidade lidou com essas pessoas, se eu morrer, eles fazem a mesma coisa. No outro dia vai ter aula, ou pior, no mesmo dia vai ter aula, e o máximo que vão dizer, fulano se matou, né? Vamos continuar aqui o texto. Então, tem toda uma percepção de que as crises e o cotidiano, elas estão numa certa dialética, né? Que uma coisa não é separada da outra. E a noção de crise vai colocar que, o problema é só quando ele chega ao ponto máximo, limite, que temos um problema. E não que o problema está ali a todo momento. Então, o que eu quero, né? O que eu tentei fazer foi focar menos em questão de, se a gente tem um tanto de transtorno, de pessoas com transtorno, um tanto de pessoas fazendo terapia, etc. Embora isso também é importante, como eu vou colocar no capítulo 2, mas que isso não é suficiente para a gente entender o problema. A gente entende de quem está ou não tendo acesso a serviços, sejam públicos, privados, etc., ou quem ou não tem diagnóstico. Mas como que isso está inserido no cotidiano, na vida da pessoa, a gente não tem noção só disso, né? A gente precisa adentrar os processos da vida e essas experiências subjetivas. Então, eu acho que é uma coisa importante de colocar que, ao falar do sofrimento psíquico, eu não estou olhando só para quem tem ou não um transtorno, quem tem ou não um diagnóstico. E não só olhando isso, né, numa perspectiva totalmente psicopatológica.
sofrimento, né? Porque também é isso, né? O que é saúde mental? Todos hoje lidamos com esse termo, né? Que significa tudo ao mesmo tempo nada. Mas todos hoje, né? Hoje a saúde mental, que eu já vi no segundo capítulo, ela não é mais uma coisa que é só quem tem transtornos, é uma coisa referente à patologia. Hoje, saúde mental, ela está referente a todos. É a produção do bem-estar, é toda uma série de questões. Então, não é só esse contato, né, com serviços especializados ou ter um diagnóstico de sofrimento de várias formas. E também de como que as pessoas se autodiagnosticam, no sentido de que nas redes sociais, né, sei lá, o quantas pessoas que vamos pensar uma problemática, a questão do autismo, que é um trato que às vezes para você ser diagnosticado, né, como autista, você precisa passar por um processo, uma avaliação que leva anos. E um processo que para levar anos você tem que ter uma certa, conseguir manter, né, esse acompanhamento, uma série de questões que algumas pessoas não têm acesso a isso, mas, olha, olhando pelo que as pessoas dizem que é autismo, eu entendo a minha experiência dentro dessa chave, dentro dessa gramática. E que isso tem, né, as pessoas entenderem, se autodiagnosticar, ou tentar construir o próprio sofrimento dentro de uma gramática psicopatológica, tem efeitos, né? Porque também a gramática vai dizer, olha, o seu sofrimento é tal, 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 é esse sintoma tal, 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 e a melhor forma de lidar com isso é tal, 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 tal. A grande maioria, a forma de lidar com isso é, tome remédio. Resistência, que eu trato isso no segundo capítulo, mas de que, olha, no cotidiano, o que vai ajudar essas pessoas a levantar da cama, o que vai ajudar essas pessoas a ir para uma aula, se às vezes é um medicamento, é parte da solução, não é a solução completa, mas é parte da solução. E também da forma como a gente vai entender, né, essa questão da medicalização, de como que isso influi, né, em certos processos macro também. Mas então, para além, né, os diagnósticos, eu queria entender esse mal-estar, esse sofrimento, adoecimento, toda essa pluralidade, né, de coisas que hoje a gente entende como sofrimento psíquico ou como saúde mental. E que isso é importante de que não só os termos que as pessoas estão usando, mas o que elas estão entendendo por esses termos, porque o que é saúde mental para mim, o que é saúde mental para cada um de vocês são coisas muito diferentes, embora a gente possa, sei lá, ter alguma... refere-se ao psicológico. Mas a própria pesquisa mostra que, olha, nem todo mundo que vai trazer esse termo, né, que a gente às vezes acha que ele é comum, não tem esse esse indicador mínimo, né? Cada um vai entender de uma certa forma, vai se apropriar de certa forma de uma série de conhecimentos. E aqui, né, dentro da universidade, então, eu usei bastante, e esse é um texto que eu indico, né, para quem quer começar a pensar essa questão. São dois textos, do Thiago Leão, eu não lembro o nome das duas pessoas, mas é Yane e Goto, que são da saúde pública, e estavam também, né, durante esse mesmo período, né, começaram um pouco antes a olhar para isso, e eu acho que traz uma percepção, né, de olhar para o problema em diferentes proporções, em diferentes lentes, focos, que é você olhar, então, para as questões individuais, para a trajetória da pessoa, olha, a pessoa está passando por um momento difícil, tem um diagnóstico, as questões coletivas, né, que são os marcadores sociais da diferença, raça, classe, gênero, sexualidade, geração, que vão fazer, então, essa intermediação entre o que é o individual, o que é o coletivo, mas também institucional, né, a questão, né, que eu estava dizendo, né, começando a dizer, da mercantilização, a corporatização da universidade, como que isso vai estar piorando, né, as condições de trabalho, cortes sistemáticos de recursos, falta e inefetividade, políticas de permanência e de saúde mental, de uma série de outras problemáticas, né, que a gente encontra nas universidades hoje. Mas também, né, a questão socioestrutural, né, de que as mudanças que foram geradas, o neoliberalismo não só entrou na universidade, ele entrou em uma série de questões, ele alterou a forma como o Estado, né, lida com as pessoas, a forma como o Estado é gerado, né, então, tentar fazer, né, o individual, o coletivo, mas também o institucional, mas é o estrutural, de
lidar com essas várias perspectivas, porque elas estão se interpelando, né? Elas estão se relacionando, e a gente pegar só uma delas, ou parte delas, a gente não vai dar conta, né, do problema. Se a gente olhar para o problema da saúde mental só pelos problemas dentro da universidade, a gente não vai entender os próprios problemas da universidade. Por que está faltando recursos? Por que está tendo corte? Por que não está contratando um professor? Por que certos cursos estão perto de fechar? Por que essa precarização? Porque não é só uma questão que está fechada dentro do núcleo da universidade, né? É um recorte, né, transversional da vida, né, da vida social. Deixa eu só ver, assim, como que tá aqui. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Ok, então a gente vai para uma parte agora um pouco mais teórica, que vai dizer da onde que eu estou partindo desse entendimento. Opa. Então, né, já dado o significante, né, sofrimento psíquico, né? O quê? Um sofrimento da mente. Mas será que o sofrimento psíquico envolve só a mente? Qualquer pessoa, né, que passou, sei lá, por uma situação de ansiedade, de depressão, etc., sabe que aquilo é corporificado, né? Quando você está ansioso, o seu corpo inteiro, né? Não só, ao menos na minha situação, não é só a sua mente que fica muito acelerada, muitas coisas pensando ao mesmo tempo, seu corpo também falta ar, dá uma certa questão, dá uma pressão na cabeça, mas a forma como a gente entende isso, né? Tem toda uma tradição, né, não só filosófica, né, porque essas tradições filosóficas também determinam como a gente vai entender, como que a medicina foi entender, a psiquiatria, a psicologia vão entender, que a gente vai tratar isso na segunda aula. Mas então, é uma certa dimensão que o corpo e a mente, elas seriam dois polos, duas substâncias diferentes, e que, de certa forma, não conectam. O que cada um está no seu e que não se sabe muito bem como elas, como que uma interpela a outra. Isso vem, né, de certa forma, né, Descartes, dessa separação, né, na res cogitans e a resistência entre o corpo e a mente, em que coloca, né, faz uma certa hierarquia que é a mente que é superior ao corpo, né? Porque o corpo acaba sendo uma dimensão inferior da vida, enquanto que a mente, né? É aquilo que é a vida intelectual, a vida do espírito que realmente determina quem somos como indivíduos sujeitos. Isso gera um grande problema, né? Porque isso não é uma coisa que está lá séculos atrás, é uma coisa que até hoje, né, na compreensão de como que as ciências psi estão entendendo esses problemas, de como que a psiquiatria, ao entender a psiquiatria biológica hegemônica, ao entender o transtorno mental como uma questão de disfunção bioquímica do cérebro, está dizendo que, olha, é só isso, não está relacionado não só ao corpo, a uma série de questões, mas não está relacionado com a vida, é seu cérebro. É uma questão biológica, é uma questão para além do social, para além do corporal. E que não é muito bem assim, né, a gente sabe. Então, o corpo, né, o corpo vira, ao você criar essa hierarquização, né, o corpo vira aquela coisa que a mente controla. E é muito, né, essa ideia de uma máquina, né, de a gente também tem, ao menos, né, na ficção científica ou na ficção em geral, essa ideia, né, desse controle desse corpo, né, é o cérebro, né, que torna a pessoa, é a mente, é a alma, é o espírito que define quem somos. Então, possibilidades, assim, de, se trocasse o cérebro de pessoas, virariam pessoas diferentes, porque a sua substância, a sua essência estaria no espírito, na alma. Então, também gira esse problema que, olha, não é bem assim, e a gente gera um fosso entre as duas coisas, porque eu não entendo como que a mente interfere no corpo, nem como o corpo interfere na mente, e
E as soluções que vão ser propostas vão continuar reiterando isso, né? Essa é intransponível esse problema. A gente não. Então, se eu pego a questão a saúde mental, é uma questão só psicológica, não envolve o fisiológico. Questões fisiológicas não envolve questões de saúde mental. Então, você não só quebra, né? Divide uma questão que é plural em compartimentos, quanto que você torna, né, uma coisa que de certa forma, não tem solução, né, que é como as coisas são, é como a gente conseguiu até hoje com a ciência entender, e sendo que não... Tem toda uma problematização, né, de como a ciência construiu essas ideias, de como que a ideia de evolução da ciência, a evolução das tecnologias, o entendimento do corpo humano, o entendimento do cérebro, o quanto que isso não está se desenvolvendo no vácuo, né? Isso desenvolve dentro de um contexto geral de transformações, de relações com política, relações com o econômico, e que, como a gente vai ver, ao menos no caso da psiquiatria, toda essa mudança para o cérebro, para a mente, ela não acontece simplesmente porque hoje a gente tem máquinas e tecnologias que ajudam a gente a entender, a explorar isso. Tem muito uma questão é uma disfunção bioquímica, porque tem uma aliança muito forte de parte da psiquiatria com a indústria farmacêutica. Então, você diz que o melhor tratamento para questões de saúde mental é uma medicação e não mais buscar qualquer outro tipo de acompanhamento terapêutico. Não é você fazer terapia, é você tomar remédio. Porque, como a gente vai ver na segunda aula, isso tem uma questão, né, de como que é estruturado o sistema de saúde ao redor do mundo, o custo que isso tem para o Estado, o custo que isso tem para empresas privadas, e que são alianças, né, que não é simplesmente a ciência. A ciência ela está dentro, né, de uma série de embates políticos, embates sociais, econômicos. E outra coisa, né, não só fez essa separação, né, como que Descartes também fez essa questão de que a oposição é o fundamento do próprio conhecimento. Penso, logo existo, né? Então, de certa forma, né, você gera... a ideia é que o conhecimento, a objetividade, né, ela vai estar não só na mente, né, mas na razão, e a emoção vai estar em relação ao corpo, vai ser o subjetivo. Então você cria todas essas distinções de que a ciência é objetivo, então refere-se à mente, e não é o irracional, não é ciência, as emoções não estão na ciência, não se faz ciência com emoções, e como que essa própria pesquisa, mas uma série de outros pesquisadores vão colocar, não é possível, não existe nenhum pesquisador, não existe nenhum cientista desencarnado, né? A gente não é espíritos flutuando por aí, né? A gente está no corpo, esse corpo, a forma como a gente vai olhar para o mundo, como vai experienciar esse mundo, vai entrar em contato, precisa ser levado em conta. Não é possível fazer essa separação que é conceitual e que vai fazer como a gente se entende, de certa forma, ela é no cotidiano, né, na percepção que a gente vê quanto que, olha, não é bem assim, mas não é um problema tão fácil assim, né, que eu acho que estou tentando colocar, não é um problema que é simplesmente, eu entendo que não é assim, então está resolvido. A gente continua, essas ficções, essas metáforas, né, elas continuam tendo um poder muito grande da forma como a gente se entende, a gente experiencia o próprio mundo, né. E a ideia, então, saindo desse dualismo cartesiano, é o do Merleau-Ponty, né, da fenomenologia, que é a ideia de que, olha, é buscar retomar a conexão entre mente e corpo. E não só buscar no sentido de que é trazer o corpo e a mente, quebrar um pouco da hierarquia, tentar criar um paralelismo, né, de que, olha, mente e corpo precisam estar iguais, porque a forma, não tem essa separação, né, na nossa experiência, nos nossos sentidos. Mente e corpo estão entrelaçados a todo momento. Então, o que o Merleau-Ponty, né, a ideia da fenomenologia vai trazer é da gente tentar trazer a consciência encarnada, né? Então, é trazer a questão do corpo, nas relações, na forma como a gente entende o mundo, como a gente está experienciando esse mundo. Então, o corpo ele não é um objeto da mente, a mente que controla o corpo. É a condição e o contexto, né, através do qual a gente está
se percebendo no mundo, no qual a gente tem contato com outros seres, com outros humanos, com outros objetos, como a gente experiencia tudo. E no entendimento que, olha, eu não sou também, eu posso ter esse corpo, meu corpo tem os seus limites materiais, essa pele, mas para a gente se construir, né, enquanto sujeitos, eu preciso que tenha um outro sujeito, né, esse reconhecimento mútuo, mas também de entender que, olha, a linguagem vem a forma como a gente pensa, a linguagem, todos os conhecimentos, tudo isso vem de uma ordem do social, vem de uma ordem intersubjetiva, né? A gente não chega no mundo criando a nossa linguagem, a nossa forma de ser, a gente herda disso, e nisso a gente cria essas conexões intersubjetivas. Então, estar no mundo, né, vivenciando esse mundo, é também estar também em contínua relação com outras pessoas, com outros seres. E é, então, essa perspectiva de trazer a corporificação. E de entender que a corporificação também, porque assim, se a gente, eu vou trazer novamente a questão da psiquiatria, se a gente fala que é só uma questão do cérebro, então, se a questão é no cérebro e a pessoa é o cérebro, né, o problema da pessoa está ali, as questões sociais, né, elas ficam jogadas de escanteio, né? Porque é o cérebro, então qualquer pessoa, independente da sua raça, classe, sexualidade, gênero, pode ter um problema de saúde mental e que isso não está condicionado pelas condições que a gente vive. Só que a gente sabe que não está, desde que a gente nasce, né? Como a gente vem para esse mundo, né? Não só dos nossos fenótipos, da forma como a gente se vê e é interpretado pelas outras pessoas, tudo isso vai dizer como a gente vai experienciar o mundo, ou como o mundo vai ver a gente, ou a gente vai ver. Mas também essas especificações corporais, né, elas não são biológicas, né, no sentido de que a diferenciação que temos entre raças é biológica. Não é biológico, no sentido de que não há genes, né, no sentido racial. As diferenças que a gente tem entre gênero, raça, classe, sexualidade, elas são diferenças constituídas socialmente, que vão determinar uma série de hierarquias, desigualdades, de iniquidades, e que não são propriamente, né? Elas foram, por muito tempo, utilizadas dentro de um argumento biológico de a inferioridade natural da mulher, a inferioridade natural das pessoas não brancas, a inferioridade dos anormais, das pessoas que não são heterossexuais, das pessoas com deficiência. Trazer isso para o biológico é você trazer um certo entendimento, né, que na antropologia a gente tem bastante, mas também que é uma discussão muito grande, mas se está na dimensão da natureza, não há que modificar, né, porque se tem uma ideia que a natureza é imutável, ela não se altera, e só se tivesse na dimensão da cultura, mas a própria forma como a gente vai entender a natureza se modifica com o tempo, né, se modifica com mudanças na cultura, com mudanças em geral, né. Então, tentar entender, né, que estar no mundo, né, é ter uma certa materialidade específica, né, que estar andando numa rua à noite sendo um homem cis, vai ser uma grande diferença do que uma mulher cis ou não, um homem branco andando na rua à noite vai ser muito diferente vai ser interpretado se um homem negro estiver andando na rua à noite, que essa materialidade, ela é importante, porque ela define uma série de questões políticas, sociais, e que elas vão gerando uma série de constrangimentos que são de ordem social, e não são constrangimentos de ordem natural, né? Então, o que eu tento buscar, como eu já disse, acho que aqui dá para me exemplificar melhor, é não ir para a questão de, se a gente consegue quantificar esses problemas, se a gente consegue categorizar, a gente já tem uma dimensão do que é. Eu dizer que, sei lá, 50% das pessoas, 60% dos respondentes têm diagnóstico psicopatológico, não me dá uma dimensão do problema, porque eu não sei como esses diagnósticos foram feitos, eu não sei se esses diagnósticos foram realmente obtidos enquanto diagnósticos com acompanhamento. Às vezes você obtém um diagnóstico numa consulta na atenção básica em 15 minutos, em 5 minutos,
Às vezes você precisa obter um diagnóstico para obter acesso a um direito. Então, desde a questão da obtenção dos diagnósticos, que eles significam, a forma como eles são acessados, a forma como eles são entendidos, precisam entrar nessa equação para a gente entender a dimensão do problema. Porque o número em si, ele não qualifica, ele não dá, ele por si só, ele não fala, né, o que está gerando o problema. Ele traz uma dimensão de, olha, então aqui um número, mas o que eu faço com esse número, como eu interpreto, e entendo como que ele está inserido dentro da vida, eu preciso fazer essa conexão. Então, nesse sentido, ao longo da pesquisa, tinha uma certa questão, as pessoas perguntavam, você só entrevista, você só está lidando, então, a sua pesquisa só vai falar de quem tem problemas de saúde mental. Não, relataram ter, mas é muito importante também de quem não tem, de quem não passou por uma certa situação, às vezes a pessoa não passou a situação naquele momento em que ela respondeu, passou 1, 2 anos, ela passou por alguma coisa específica, algum evento, obteve um diagnóstico, etc., de entender, né, que dentro daqueles curto espaço de tempo, né, uma série de alterações se fazem, né? E que é importante, porque o que a gente vai entender como saúde mental envolve não só quem tem diagnóstico, mas envolve toda essa dimensão social, né? Essa dimensão intersubjetiva. E que a partir disso, então eu uso o Fanon, né? Para entender o sofrimento não só numa questão da espécie, né? É, é a questão cerebral. Não, ou também numa questão oncogênica, né, que vai falar para o indivíduo, né, é a trajetória daquele indivíduo, suas neuroses, papapá, papapá. Isso não dá, ou como o Fanon fala, isso não é suficiente, né, a gente precisa relacionar o filogênico com o ontogênico com o sociogênico, para a gente tem que entender como que isso se insere dentro do aspecto geral da vida, como se insere dentro do contexto que a gente está, que produz essas situações, né. Deixa eu só ver, eu acho que eu vou fazer um intervalo, gente. E a gente pode voltar, então, daqui 10 minutinhos, pode ser? Oi, pode falar, Cristiane. Ah, tá.
Pessoal, a gente pode ir voltando? Ok, vamos lá então. E como, né, eu tô falando toda essa questão, mas como que a antropologia também, né, vai entender esse sofrimento? Vem do entendimento, né, de que a dor, né, o sofrimento, né, elas são questões, a gente tem de entender isso de uma forma muito individual, muito íntima, né, que constitui o nosso mais profundo ser, mas na verdade isso vem, né, do social, do cultural, do relacional, né, vem de uma certa educação, uma certa socialização, né, que não escapa ao vínculo social. Então, para a antropologia importa menos, né, a determinação do que é saúde ou doença, o que é normal, patológico, de olhar para esses comportamentos e classificá-los dessa forma, né? O que é importante para a antropologia, que é a sua perspectiva geral, é a perspectiva êmica que a gente fala, né? Que é olhar como que os sujeitos com que a gente está dialogando, né? Os interlocutores, como que eles entendem aquilo. Como que eles entendem aquela questão? Então, é menos sobre eu dizer que, olha, então essas pessoas estão passando por essa situação, o sofrimento dessas pessoas se enquadra nisso ou se enquadra naquilo. Isso é um sofrimento patológico, não é patológico, é saúde, não é saúde. É mais entender como que as pessoas, né, acho que ao longo dessa pesquisa vocês vão perceber, é de tentar fazer esse meio termo, né, de, olha, temos números, mas como as pessoas estão interpretando o que esses números podem significar são coisas muito diferentes para as pessoas. Entender, né, que o sofrimento psíquico, né, embora a gente está aqui tentando fazer essa relação com a universidade, e é uma tensão que fica, né, ao longo de toda a dissertação, o quanto que problemas dentro da universidade não só também são determinados por problemas fora dela, mas há algo específico dentro da universidade, da forma como ela se estrutura, da forma como o cotidiano, né, acontece nela, que gera problemas específicos, mas ela também é recortada por uma série de questões do contexto geral. Então, né, essa perspectiva, né, é uma perspectiva, então, que o sofrimento ele não é só uma categoria psicológica ou fisiológica, ele é muito mais, né, dentro do nosso contexto, ele é uma construção política, né, porque o sofrimento, a ideia, né, como eu estava falando, a questão das CPIs, a questão das crises, dos suicídios, é a forma como que isso vai entrar na esfera pública, como que isso vai se transformar em um problema político. Enquanto que isso é um problema de pessoas, é o aluno que se suicidou, e não um aluno da USP, um aluno de tal universidade, ou um universitário, isso não é um problema político. A partir do momento que tem essa relação que vai se olhar para esse problema como uma forma de, temos que remediar, temos que olhar para isso. Então, essas representações, elas vão mudar, né? Moldar o sofrimento. Se vão entender aquilo como um sofrimento ou não, né? Isso aqui é um sofrimento. Não, isso aqui é a forma de agir dentro da academia, né? Como a gente vai ver uma diferença entre gerações. As coisas são assim. Será que as coisas são, essa naturalidade das coisas, elas são socializadas? E de entender, então, né, que certas coisas se tornam um problema dentro de certos contextos e dentro de outros não é visto como um problema, não é visto como uma dificuldade, como um sofrimento. É como é a forma das pessoas aguentarem as coisas, segurarem a barra. Então, a forma como esse sofrimento vai ser entendido vai também determinar o que vai ser feito para lidar com ele, se vai ou não ser feito alguma coisa para lidar com ele. E que isso, né, então, o Fassan, ele vai colocar, né, que o sofrimento hoje ele é uma linguagem do presente, ele é uma economia moral. Uma economia moral no sentido que da produção, da circulação e da apropriação de valores e afetos, né, que vão determinar um problema que é de ordem social, que é determinado, então, por o contexto que isso é regido, né. E tais valores e afetos definem sentimentos morais, que direcionam a nossa atenção ao sofrimento dos outros. Porque é uma coisa, todo mundo sabe que esses suicídios não começaram em 2018, aconteceram
todo mundo que está envolvido na universidade conhece alguma história, ou durante a sua graduação, ou durante a docência, etc. Essas histórias foram acontecendo, mas é aquilo, isso era visto como problema, isso se tornou um certo problema, e não é só, as outras pessoas não viam isso como problema ao suicídio, mas a questão é de o quanto que isso é em relação à instituição, e o quanto é que a instituição assume a sua responsabilidade pela parte que ela tem nisso, o quanto que ela é cobrada pelas suas partes a fazer algo. Criar um escritório de saúde mental mostra uma mudança, porque você tem décadas e décadas e décadas que só tinha serviços de estágio voltados para a comunidade geral, e quando você tem, quando esses casos acontecem e vão parar na mídia, você cria um escritório, e é criado em condições assim, que a gente vai ver. Não tinha uma localidade específica, tinha uma localidade provisória que se tornou definitiva, contrata correndo as pessoas, é tentar remediar, né, porque também isso, a questão da saúde mental, a forma como isso vem sendo interpretado dentro e fora da universidade, hoje tem muito mais uma discussão sobre saúde mental, não só nas redes sociais, mas no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, se fala sobre saúde mental em todo canto, né, em todas as situações, e que as pessoas hoje têm uma sensibilidade diferente para lidar com essa questão, de cobrar de uma forma diferente, de entender esse problema de uma forma diferente, e que vai requisitar que a universidade também olhe para isso de uma forma diferente. E essa é uma perspectiva dentro da antropologia que a gente chama de sofrimento social. Porque é de entender, né, que esse sofrimento, embora ele incide sobre indivíduos ou sobre grupos, ele é determinado, né, socialmente. É o contexto, é o momento histórico, é o lugar onde que a gente, é o lugar físico, né, é o tempo que a gente está inserido, a série de relações que vão determinar o que é possível, o que é passível de ser entendido como sofrimento, como não é passível de ser entendido, né. Então, é de trazer o contexto social, né, eu acho que esse é um mote ao longo da pesquisa, é o quanto que o contexto social é levado em conta ou não levado em conta no entendimento desse sofrimento. E de entender que, olha, não é possível, então, se eu quero trazer essa perspectiva, não é possível ficar só no cérebro, não é possível ficar só na disfunção bioquímica. Isso não dá conta. Isso não traz contexto. Uma pessoa que teve um problema na década de 90, em 2000 e 2010, não tem nenhuma diferença porque é só um cérebro. E de entender que, olha, não são as condições, são as alterações, por que hoje a gente tem tantos casos, tantos diagnósticos? Tem uma relação de como que os diagnósticos são feitos? Sim, mas também tem uma questão de como que, dentro das condições que a gente vive, dentro da precariedade estrutural que a gente vive, como que a gente vai se interpretar e o nosso próprio sofrimento, e vai buscar essa legitimidade, esse reconhecimento desse sofrimento. Então, é olhar para esse contexto social. E eu trago também, né, que é a antropologia, né, a Vina Das, para vocês verem como é uma coisa assim, ela está olhando na Índia a questão da partição, em 47, e depois do assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi, em 84, e ela está olhando isso na década de 80, 90, porque é a partir dela que eu tiro os conceitos, né, de evento crítico e de cotidiano, né? O que ela vai olhar, o que ela vai trazer para a questão da violência, que também ajuda a gente a entender a questão do sofrimento, porque tem uma relação direta, né, entre o sofrimento, o contexto social e violência. É de entender a violência não como uma coisa eventual, né? A violência não é só aquele episódio, não é só o que leva uma pessoa a morrer, como, foi uma quebra do cotidiano, é uma quebra, é um evento fora, extraordinário. Mas também de não entender dentro de perspectivas dualistas, né, de vítima, agressor, ou você tem a possibilidade de agência, ou você está só sendo orquestrado, ou a agência, ela precisa ser de um tipo heróico, assim, no sentido de que tem que ser uma agência que mostre que você tem possibilidade de ir contra as estruturas, porque senão isso não é resistência. Ela vai trazer que não, olha, é uma coisa muito instável, e como eu estava falando, êmica, porque não é transparente. O que eu entendo por violência, o que eu vou falar que é violento, para mim, claro, dado
pelo contexto social, da forma como eu fui socializado e como a gente foi socializado, alguns termos vão ser parecidos, mas uma certa forma de uma certa pessoa agir comigo, dado o meu histórico, eu vou entender aquilo como violento, e a pessoa pode não entender, outra pessoa também não, e outra pode entender dessa forma. Então, a gente entender, né, já que a gente quer pegar essa perspectiva de baixo para cima, de como as pessoas entendem, de entender que, olha, um termo como violência, por exemplo, falar violência racial, dentro desse significante, violência racial, que cada pessoa, o que uma pessoa branca vai entender, o que ela vai associar isso, que uma pessoa não branca vai entender, e que dentro dessas pessoas não brancas, o tipo de situações que cada uma delas passaram pelo contexto que elas estão inseridas, vai ser uma gama de coisas muito diferentes. Então, não é um termo que é possível de ser cristalizado, né? A gente tem que trazer as narrativas. Eu acho que também essa dificuldade, né? Porque as narrativas, elas geram um tipo de complexidade da questão de que cada um vai entender de uma forma. E o que fazer com isso? Eu acho que essa pesquisa também é uma resposta a isso. O que fazer com tantas perspectivas, com tantas narrativas? Porque o que a gente vai perceber o social nessas narrativas é que não é cada um que está falando uma coisa diferente. Um grupo aqui fala uma coisa parecida, que se contrapõe a desse, mas que complementa com esse. E é aí que a gente vai ver o social, porque é muito engraçado isso, né? Quando você vai fazer uma pesquisa ainda mais qualitativa, de você pegar pessoas de perspectivas muito diferentes, contextos muito diferentes, mas elas estão dizendo coisas muito parecidas. Parece que tem uma coisa ali por trás orquestrando, né? E isso é o contexto social, né? Essa inter-relação. E o que eu pego da DAS, né, embora, né, eu estava olhando para um contexto totalmente diferente, outra uma questão, mas como é a questão do evento, o evento crítico e o cotidiano. Olhar que o evento, ele se prende, né, ela usa essa metáfora, né, o evento se prende seus tentáculos à vida cotidiana e tem essa relação direta, né? Para você entender o sofrimento, não basta olhar para quando tem suicídio, você precisa olhar para o cotidiano. O cotidiano também vai dizer, olha, a forma como eu vejo que a universidade está lidando com aquilo, a forma como eu, numa ideação suicida, vou me projetar numa figura que uma pessoa que cometeu suicídio, e vou me projetar numa certa percepção que a universidade vai ter ou não desse problema. E que aqui, né, então, como a gente vai tratar lá nos próximos capítulos, ainda mais no 3 e no 5, tem uma série de violências que eu, dentro da minha perspectiva, mesmo como pesquisador, eu vou olhar para aquilo e vou dizer, olha, isso é racismo, isso é machismo, isso é LGBTfobia, elitismo, etc. Mas às vezes a pessoa, dentro daquela situação, dentro daquele contexto, ela não vai chegar dessa forma. E que, ao menos dentro da antropologia, né, o nosso ímpeto não é dizer, então, você está errado, você não está percebendo que você está sendo manipulado, blá, blá, blá. Não, é de tentar entender o porquê que você está entendendo dessa forma. O que está condicionando a você olhar isso, essa situação, essa relação com uma coisa que não fere você, com uma coisa que não é um problema para você. Então, é tentar entender essas várias perspectivas. Eu acho que algumas coisas eu vou dar uma resumida para ficar mais fácil, assim, que hoje, como eu fiz muito rápido hoje, acabou que algumas coisas ficaram muito não sintéticas. Para vocês entenderem, então, de onde que eu estou tirando essa pesquisa, né? Então, a junção da minha iniciação científica de 2021, mas ali eu olhava só para alunos de graduação, e a minha dissertação de mestrado, que é uma ampliação, então, da minha iniciação científica, eu adiciono junto, eu vou analisar em conjunto os alunos de pós-graduação, e eu vou olhar, então, para as transformações estruturais e institucionais do ensino superior, né, derivadas em grande parte do neoliberalismo. Os formulários que eu apresento, né, são 3. Um que é de 2021, que foi feito com os alunos de graduação, foi ali que eu tive 243 respostas. Aí o 2 e o 3, eles são formulários que eles foram feitos 2 anos depois. E eu utilizei muitas respostas do primeiro formulário para olhar para a situação e pensar, como que eu faço um formulário que dialogue com os problemas que os alunos estão trazendo ali em 21? Como que eu posso fazer essa comparação, né? Então, eu fiz esses 2 formulários, que eles são muito mais, sei lá, se o primeiro tinha umas 20 perguntas, esses 2 têm umas 100 perguntas. E se vocês ficarem interessados no formulário, o anexo 1 é eu contando, assim, cada movimento da construção desse formulário, de todos os campos que estão ali, de tudo que eu estava pensando ao construir isso. Para além dos formulários, eu selecionei 25 pessoas, e eu não selecionei, assim, na questão de, não tinha
critérios, assim, de pessoas que se colocaram dispostas a conversar sobre se elas tinham ou não um diagnóstico, se elas estavam ou não fazendo acompanhamento, isso não interessava, porque eu queria entender essas várias percepções. Então, eu fiz 25 entrevistas, 16 de graduação, 9 de pós-graduação, e essa etnografia é muito situada, né, essa questão, né, essa ideia de estar entre vários planos, assim, eu acompanhei eventos, eu participei de cargos discentes, olhava para os formulários, entrevistava as pessoas, então é usar, né, de várias ferramentas, várias perspectivas para olhar para essa situação, para tentar pegar, não dar conta da totalidade, mas não conta, mas trazer o máximo da dinamicidade, da complexidade possível, né, que uma pesquisa consegue trazer dentro das possibilidades, né? Eu acho que isso já trouxe um pouco que as diferenças é que o do 2023 era muito mais longo, tinha muito mais questões, porque também tinha certo amadurecimento meu de entender como trazer certos problemas, certas questões, e que isso, vocês vão ver na leitura da dissertação, que às vezes não dá para fazer comparação entre os formulários de 2021 e 2023. Então, porque certas coisas em 2023 é inédito, então acaba não tendo essa possibilidade, mas isso é pontuado a todo momento. Eu vou trazer menos essa questão, eu acho que isso fica isso faz mais sentido na leitura, mas o que é isso, né? Eu acho que esse é um problema que não só para antropologia, mas para quem quer pesquisar o próprio meio em que está inserido, né? Porque eu não estou olhando para uma faculdade, se eu estivesse olhando para uma faculdade, sei lá, a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é uma relação diferente, porque eu não faço parte da FAO. Agora, eu, quanto parte da FEFELESH, enquanto uma pessoa que fez toda a graduação ali, que faz a pós-graduação ali, é uma relação muito diferente, né? E que isso vai gerar, porque, olha, a forma como eu conheci a FEFELESH até realizar minha pesquisa é muito diferente da forma como eu fui conhecer a FEFELESH realizando minha pesquisa, que o entendimento que eu tinha de certas situações do minha convivência é diferente do entendimento mais analítico, de que, tá, eu sei que tal coisa funciona assim, só que quando você olha de uma forma analítica, você pensa, pera, funciona assim por causa você vai entender as dimensões, as relações que aquilo se dá com outras questões. E que, ao menos, o problema de você também fazer uma pesquisa no meio que você está inserido é que não tem começo, nem meio, nem fim, no sentido de que, ainda mais porque eu estava morando dentro da moradia estudantil, de certa forma eu nunca saía do campo, eu nunca saía da USP, no sentido de, a pesquisa tinha uma certa continuação, né, porque eu pesquisava ali minha faculdade, mas eu continuava morando dentro da USP, então, não é aquela questão de, eu volto para minha casa e ali eu não tenho mais contato com isso, ou eu vou para outro canto, são dificuldades, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa que a gente está inserido naquele meio, tem uma série de dificuldades. E também tem uma série de questões no sentido de que não é necessário. Do engajamento, por que a gente está fazendo uma pesquisa do meio que a gente está inserido? Porque a gente quer alterar aquele meio, a gente quer gerar algum tipo de mudança, a gente quer compreender aquele fenômeno, porque talvez nos atinge aquelas pessoas com que a gente está se relacionando, é um problema, novamente, né, pela questão da economia moral, do sofrimento social, de como que a gente está entendendo aquilo, por que isso vira um problema para a pesquisa, né? Então, mas na antropologia isso não é um problema de você fazer essa pesquisa engajada, como que há em outras áreas também, né, na psicologia, etc. Faz parte, né, de que os problemas, por que eu vou pesquisar um certo tipo de coisa, uma certa temática, está muito relacionada com minhas próprias motivações políticas, né, de uma forma consciente ou inconsciente. Mas, às vezes, é de trazer, objetificar isso, de, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero produzir uma mudança, eu quero trazer a dimensão do problema, eu quero mostrar que é um problema importante, é um problema que precisa ser remediado. E, novamente, a forma como vai entender esse sofrimento, né. E de entender que também, que, olha, assim como os sujeitos que participam da pesquisa, dados seus marcadores sociais a diferença, eles vão entender o problema dentro dessa perspectiva, eu também, como pesquisador, eu não olho as coisas de cima. Eu não tenho que a Haraway vai dizer, né, a visão de Deus, né, que é olhar as coisas, que é essa ideia do Descartes, que é olhar
olhar o desencarnado, olhar para aquilo e falar, estou vendo a totalidade. Eu não vejo totalidade. Não só como pesquisador, eu estou preso nesse corpo, eu também vejo a partir de um corpo, a partir do meu ponto de vista, mas que também eu tenho minhas limitações por causa dos meus marcadores, né, da forma como como eu entendo, como eu sou marcado, como eu sou lido nos lugares. E que eu estou falando, né, dos marcadores sociais, da diferença, que eu quero... Vocês já devem ter entrado em contato com esse debate, que é da interseccionalidade, né? Só que, às vezes, esse debate é entendido de uma forma incorreta, no sentido de que, então é uma conta de somatória. Não. Então, porque você é uma mulher cis, branca, heterossexual, você não sofre tanta questão porque você, como uma mulher cis, negra, heterossexual. É de entender que, olha, ambas, por serem mulheres cis, vão ter uma certa experiência comum, mas a questão racial vai importar em certas questões, e às vezes a intersecção, ser uma mulher negra, vai, numa certa interação, vai gerar um certo posicionamento diferente do que para essa mulher negra e dessa mulher branca, mas é no sentido de que não é que em todas as situações, em todas as interações, é a somatória desses marcadores, mas é que a interação, o contexto que aquilo está se dando, certos marcadores vão ter uma importância e outros não. Numa certa situação, você ser um homem cis, vai ser muito diferente você é um homem cis gay ou não. Então, é muito mais sobre a interação, de como que aquilo está sendo interpelado nessa intersubjetividade, do que você ter um local, um posicionamento, né? Um lugar de fala, né? Que o lugar de fala dá uma coisa, às vezes, o estanqueamento para a questão, né? É daqui que eu parto tudo que eu falo. De certa forma, sim, mas eu nunca estou ocupando todas essas posições, né? Não é todo espaço que que o meu gênero, que minha raça, que a minha sexualidade, minha classe vão ter a mesma importância. Depende muito dessas interações. E, de certa forma, eu acho... isso é a finalização. Vocês tentarem entender também, né, de onde que eu cheguei a isso. E não é só para vocês entenderem, mas também de mostrar esse engajamento, mas o quanto que é diferente você... Essa é uma pesquisa, né, que ela é tão íntima, porque é estudando o meio que eu tô, mas também lidando com o problema pelo qual eu passo, pelo qual as pessoas que eu conheço passavam ou passam. Então, é uma forma de pesquisa que é muito íntima, né, no sentido íntimo e coletivo, né, tem todo esse ímpeto e tal, de que e que vai também mostrar, né, por que que eu olho para as coisas de uma determinada forma e não outra, porque eu dou atenção para certas questões e não outras. Mas eu entrei na universidade, né, na universidade pública, a primeira geração da minha família entrar na universidade pública, só estudei em escola pública e para mim não entrar numa universidade pública, ainda mais na USP, não era uma coisa que eu considerava possível, né? Entrei na universidade, mudei de cidade, aquela coisa que muitas pessoas passam, de que esse duplo movimento de entrar na universidade e ir para uma cidade diferente é você ter uma abertura para viver coisas que você não vivia na sua cidade, mas também experiências, né? E que isso é muito assustador, você ir para um lugar que você não tem referencial nenhum, que você não conhece ninguém, que você tem que lidar com tudo sozinho, né? Tem uma dimensão dessa passagem, né? Para a vida adulta, né, que é muito diferente, né, e também de que em São Paulo eu percebi que eu era racializado de formas diferentes do que eu já tinha sido na minha vida, que em Campinas as pessoas não me viam daquela forma, e em São Paulo estavam sempre questionando uma série de questões, que me fizeram, peraí, por que eu estou sendo lido dessa forma aqui, mas não estou sendo lido dessa forma em Campinas? Aí, em 2015, que foi meu segundo ano, que foi o ano que eu decidi fazer a transferência, eu estava numa crise depressiva há um bom tempo, e foi quando eu fui buscar, né, a ajuda nos próprios serviços oferecidos pela pelo Instituto de Psicologia e depois pelo Hospital Universitário, eu comecei ali um tratamento, eu comecei a lidar com essa questão. E, claro, naquele momento, o entendimento que eu tinha dessa questão, a forma como eu experienciava isso, era muito diferente, né? Era muito numa perspectiva de, eu tenho um problema, isso define a minha vida, meu diagnóstico é quem eu sou, eu vou passar o resto da minha
parece que a vida acaba ali por uma série de questões, porque a forma como você está se entendendo, você está se lendo, você está se construindo, está dentro daqueles registros, né, do diagnóstico. E que, sei lá, conforme o tempo você vai entendendo que, olha, o diagnóstico não dá conta da dimensão da minha vida. Eu não tenho depressão e ansiedade. Não só depressão e ansiedade, conforme as mudanças no meu entendimento, tem também mudar a forma como eu sinto isso, como eu lido com isso, como eu interpreto isso, né? E também tinha uma certa dimensão que me levou a nossa crise depressiva foram problemas de ordem pessoais, mas também tinha uma dimensão dentro da universidade, o que era estar no ambiente que, assim, todo mundo ali estava muito mais preparado do que eu, ao menos você fica com essa sensação, né? Você vai descobrir que não, mas algumas pessoas realmente estão muito mais preparadas que você, porque estudaram em escolas particulares, leram coisas no ensino médio que você não teve nem contato, e você acha aquela percepção de que eu preciso me esforçar, eu preciso dar conta do mundo, porque eu quero chegar nesse nível dessas pessoas, eu quero ir tão bem quanto elas. E quando você entra nisso, né, por um bom tempo, e isso é muito adoecedor, porque você nunca vai dar conta, você não vai conseguir, eu acho que o primeiro capítulo e o terceiro vão trazer isso, que não é possível de fazer isso, né, porque as cartas do jogo, né, elas são dadas muito cedo, né, esse que é o grande problema, as cartas são dadas muito cedo e a gente acaba descobrindo isso muito tarde. Mas que isso não quer dizer é inevitável, não é possível, a gente está determinado por isso. Mas de tentar entender de como que o contexto, a estrutura, dificulta essas situações, que não é sobre, eu não consigo, é sobre, você tem toda uma estrutura que foi conformada para que você precise lutar contra ela, que você precise resistir contra ela, enquanto toda pessoa, a estrutura foi feita para o modo que ela já viveu, para o modo que ela conhece o mundo. Ela não tem que lutar contra essa estrutura para permanecer dentro dela. Tudo ali funciona de certa forma que ajuda que ela permaneça naquele local. Enquanto outras pessoas, tudo ali vai dizer para essas pessoas, olha, isso aqui não é para você, isso aqui não foi feito para você. Por que você continua fazendo isso? Então, os efeitos adoecedores, né, não só das relações, mas também de estar num lugar que tudo, às vezes, faz parecer que depende da sua vontade, né? E que a pesquisa, de certa forma, ela foi gerada pelo meu descontentamento, não só de, tô passando por esses problemas, tô vendo que meus amigos também estão passando esses problemas, mas também de que a minha primeira tentativa de fazer essa pesquisa foi através de mestrado, que eu não passei. E aí eu transformei isso numa iniciação científica. Novamente, não quer lidar com essa vontade de entrar no mestrado e não conseguir. Como que isso afeta, né? Só que também isso se deu durante a pandemia. E aí a ideia inicial era, vou chamar pessoas para entrevistar, e aí isso é minha pesquisa. Só que não, eu tive que lidar com formulários. E os formulários era para, então, recrutar pessoas para entrevistar. Só que nos formulários eu percebia que as pessoas estavam elaborando muitas coisas. Os formulários também eles eram tão ricos quanto a entrevista. Então, essa foi uma grande mudança que eu fiz da iniciação pro mestrado, peraí, o formulário também é como entrevistas, as pessoas também elaboram coisas ali que são tão importantes quanto entrevistas, assim. Claro que as entrevistas ajudam você a preencher lacunas, aumentar a elaboração, mas que, ao menos ao longo da escrita, eu fui tentando manter a mesma igualdade, assim, claro que às vezes um relato numa entrevista é muito maior porque a conversa vai se desenrolando, mas que tem zonas de contato que eu tentei a todo momento levar em conta essas duas formas de fala. E aí a entrada no mestrado que foi uma grande assim, mudança na minha vida, né? Entrei em 21, na noite que eu estava apresentando o meu projeto, o Ricardo estava se julgando. Muito horrível, né, falar dessa forma, né, da vida de uma pessoa, e aquilo me pegou muito, assim, por que eu estou apresentando um projeto aqui, você está na minha casa, conversando com vocês, e os alunos da FEFELESH estão cometendo suicídio, eles não estão vendo um sentido na vida, por que eu vou fazer esse projeto? Isso gerou uma série, assim, de questões, né, de por que eu vou fazer isso? Isso vai ter algum efeito na vida das pessoas? Claro, com o tempo você vai entendendo as suas próprias limitações, né, eu, enquanto pesquisador, dentro da minha trajetória, das minhas possibilidades, eu não vou alterar uma instituição, eu não vou alterar uma política.
Mas claro que eu posso contribuir com alguma coisa. Não só isso, se eu posso fazer com que vozes sejam ecoadas, eu posso sistematizar essas vozes, eu posso fazer um relatório disso, fazer uma pesquisa disso, essa vai ser a minha contribuição. E uma série de questões, né? Eu tive também dois familiares que morreram por causa de Covid, em questão de uma semana. Eu não, como eu voltei para Campinas, né? Eu não estava fazendo mais acompanhamento psicológico, gerou uma série de questões. A pandemia estava naquela questão que estava morrendo 3, 4 mil pessoas por dia, não tinha vacina, Bolsonaro, etc. E estava também terminando o relacionamento. E no meio de tudo isso, tinha uma questão que, assim, eu estava só fazendo acompanhamento psiquiátrico, tomando o máximo que dava da medicação, estava no topo por anos, e sentia, isso aqui parece que não está fazendo efeito nenhum. Parece que tomar e não tomar não faz diferença nenhuma. E aí que eu fui, né, dentro daquela elaboração toda, eu fui questionar o meu diagnóstico. E que fez sentido não só para mim, mas fez também sentido para quem me acompanhava, a psiquiatra. Peraí, você está me trazendo, a forma como você está trazendo, parece um outro diagnóstico. Peraí, talvez não seja depressão, ansiedade, talvez seja bipolaridade, seja mania e hipomania. Para a gente também ver, né, da forma como que a própria gramática, certos sintomas vão ser interpretados de um diagnóstico, mas se você olhar para esses sintomas de uma outra forma, vira um outro diagnóstico. E mudei a medicação, que é lítio, que é uma coisa que é tipo assim, você tem que tomar uma certa quantidade, se você passar essa quantidade, ele te envenena, então você tem que estar fazendo exame de sangue continuamente, e eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, uma série de outros problemas, era uma coisa horrível, e eu pedia, olha, vamos trocar essa medicação, não está dando, meu corpo não está dando conta disso aqui não. E com o tempo eu também fui questionando, peraí, eu acho que não é isso aqui. Ao mesmo tempo que o diagnóstico parecia a resposta para todos os problemas que eu estava lidando, peraí, eu não estou conseguindo lidar com o meu sofrimento porque talvez o meu diagnóstico é outro. Então, um outro diagnóstico, um outro tratamento vai me ajudar a lidar com tudo que eu estou passando. Só que assim, não dava para lidar com tudo que eu estou passando apenas com medicação ou com diagnóstico. Eu precisava elaborar isso, eu precisava olhar para o contexto que eu estava inserido, não só geral, mas da minha própria trajetória, dos meus próprios problemas, e que não era uma medicação, um diagnóstico novo que ia alterar isso. Então, eu acho que é importante essa mudança, essa mudança, né, e depois a hipótese do transtorno bipolar caiu, né, e voltei para a medicação no nível menor, etc., mas de que passar por isso, de olhar para a medicação e para o diagnóstico como resposta para todos os meus problemas, também fez perceber que, olha, talvez não seja. Não é. Então, o que é essas respostas? Era também voltar a fazer acompanhamento terapêutico, era fazer terapia, mas não era só terapia e medicação, era também lidar com uma série de questões, de fazer atividade física, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, é toda uma ecologia de práticas, né, que vão lidar com isso, que não vai se verter simplesmente tomar medicação ou não, fazer terapia ou não, acompanhamento ou não. Então, eu acho que é isso, assim, acho que queria encerrar ao menos essa parte por hoje, nesse entendimento de que não só olhar para as pessoas que estão sofrendo, eu parti também dessa perspectiva do meu próprio sofrimento para olhar para isso, porque eu acho que isso também ajudou quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, sobre saúde mental, isso também ajuda a gente a conversar com as pessoas, porque uma coisa é você não ter passado por aquilo, você ter uma certa empatia pela situação, de, eu entendo que você está passando por isso, não sei como é que é, mas eu estou aqui para te ajudar. E quando você sente na pele, quando você passa por aquilo e fala, olha, eu sei o que você está dizendo, essa sensação de você estar no meio acadêmico e não se sentir parte dele, de você sentir que você tem que correr contra o tempo e tal, eu sei, e que isso na hora das entrevistas, na hora de conversar, ajudava muito, porque não era só de, eu estou aqui para recolher o seu relato, eu estou aqui para que você conte quão difícil e dolorida é a sua vida. É de trazer, né, é de trabalhar essa empatia, de certa forma, de, olha, eu também passei por isso, eu sei como é que é. Ou às vezes eu não sei como é que é, mas eu estou aqui para tentar entender, para te escutar, etc. Eu acho que é uma questão dessa pesquisa para estudar saúde mental dentro da universidade, é preciso ter essa escuta, e também entender que, olha,
às vezes a empatia não é suficiente, às vezes vontade de alterar essas coisas não é suficiente. Porque do ponto de vista que a gente está falando, da onde que a gente está entendendo o mundo, as nossas percepções não são as percepções do outro. Às vezes eu falo para você, então faz isso e isso, que deu certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para você, né? Mas de que é isso que ao longo das aulas a gente vai tratando, né? Com calma e paciência. Mas a aula hoje ficou meio caótica, mas eu espero que tenha sido boa, assim, porque é muito um primeiro passo, assim, de trazer para vocês da onde que eu estou partindo, da onde que eu estou saindo. Pode falar, Raimundo. Eu acredito, Felipe, que alguém pediu primeiro. Vamos pela ordem, acho que alguém Não, pediu. foi em segundo, teve uma outra pessoa, mas você foi primeiro. Olha, eu ouvi com bastante atenção toda a sua fala e eu achei bastante interessante porque a sua pesquisa coaduna muito dentro de uma outra pesquisa que também é minha. Eu não estou aqui como professor, embora eu seja professor, mas sobre violência estrutural institucionalizada. Né? Esse que a gente, dentro dos arcabouços, a gente busca também observar isso. Essa sua temática é bastante importante porque isso está acontecendo de uma forma como que natural, né? Eu me deparo com muitos universitários, acadêmicos, passando por situação, inclusive usando essa mesma medicação da qual você fez uso, que você fez o relato. Eu quero dizer que toda essa sua colocação, toda a sua propositura, toda a sua fala é de grande importância e muito colabora no meu processo de construção, viu? Eu fico muito feliz por estar aqui. Muito obrigado. Tinha uma segunda pessoa que tinha levantado a mão? Alguém mais queira falar? Então, eu vou fazer assim, eu vou olhar aqui os comentários, mas eu já vi que perguntaram se eu posso disponibilizar os slides. Eu posso tentar, eu vou criar um drive, eu vou tentar entre hoje e amanhã mandar para vocês um novo e-mail com drive, com os slides, com a ementa, com a bibliografia complementar. Que mais? As gravações também eu vou ver se isso, talvez acho que isso já fique direto no YouTube, talvez pelo link que eu enviei no primeiro e-mail, vocês já consigam acessar, a aula já vai estar lá. E ao menos aqui tem algumas perguntas no YouTube também. O problema do YouTube é que não dá para a gente dialogar, né? Que também tem um delay lá. Como a antropologia distingue e percebe a teoria da psicanálise e a psicologia na perspectiva acadêmica, enquanto tecnologias científicas a serviço de toda a comunidade? Olha, eu vou apontar que isso vai acabar ficando para a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula, que vai tratar o segundo capítulo, vai trazer um pouco dessa questão de esses entendimentos, que ali eu vou aprofundar, né, nas ciências psi, e como que vai sendo construído, né, esse entendimento hegemônico, não só o entendimento do que da nossa interioridade, de ser habitado por uma interioridade, de como a gente se entende enquanto indivíduo, nossos sentimentos, etc. Acho que eu vou deixar isso mais para a aula 2, não vou adiantar muito nisso, porque também é uma discussão que acaba sendo mais difícil de ser feita. Acho que por isso então por hoje é isso, né? Muito obrigado, gente, por terem acompanhado até agora. Amanhã eu vou tentar fazer uma coisa mais sintética, mas que hoje foi meio assim, uma loucurinha. Mas até mais, então. Boa noite para todos. E tchau, então. Boa noite, Felipe. Boa Boa noite. noite a todos e todas. Boa noite e obrigada, Felipe.
Você quer falar alguma coisa, Felipe? Oi, eu só queria falar que acho que depois eu vou te mandar um e-mail